Quero, irmãos, aproveitar que os irmãos estão em pé para nós lermos um texto da palavra de Deus. Amém? Os irmãos sentam e a gente falar algo de Jesus para nós aqui. Livro do profeta Isaías. Capítulo de número 35. Ao Senhor Deus seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor para sempre. Isaías 35, vamos ler a partir do versículo de número 5, do 5 ao 8. Se o santo do som puder, eu peço permissão ao pastor para me dar um pouquinho de retorno. Eu me escuto melhor e fico mais tranquilo. Deus te abençoe. Só um retornozinho para mim está excelente. Os irmãos acharam? Digo amém. Amém. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. 8. E ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Amém. Podem sentar glorificando a Deus. Glória a Deus. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, sua esposa, sua família, de nos ter aqui recebido a gente tão bem. São poucos os lugares que nós somos recebidos bem, viu, irmãos? Mas o carinho dos irmãos nos constrange essa noite. Deus abençoe vocês. Amém. É a primeira vez que venho aqui, mas já fico à vontade junto de vocês. Isso é muito bom. Trago a saudação do nosso pastor presidente, nosso pastor José Carlos de Lima, também do nosso pastor setorial, pastor Jailson Marinho. Vim com a minha tia, que ela mora ali na Vila Alpina. Eu não pude trazer a esposa que trabalha, tem uma filha de 6 anos, e ela, além do trabalho, está tomando conta da minha sogra, da minha casa, em João Pessoa, que ela fez cirurgia de catarata nos 2 olhos. Fez de um após outro e não pode fazer muita coisa. A gente trouxe ela de Pernambuco para estar conosco lá. Tínhamos alguns compromissos aqui em São Paulo. Hoje é o meu segundo compromisso, onde estaremos em Mauá. Amanhã descansa um pouquinho, né? E na terça-feira, Vila Jardim, ou Jandira, não é isso? Jandira e também em Mauá pela manhã, e na quarta-feira, Diadema, no nosso Ministério do Belém. Na quinta a gente está voltando para o compromisso lá na sexta-feira. Se Deus permitir. Deus abençoe o pastor, Deus abençoe a igreja, e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Livro de Isaías 35, versículo de número 8. Eu gosto sempre, irmãos, não sei se é costume daqui, mas que alguém releia para mim, por gentileza. O pastor falou que o culto é participativo, então você pode participar me ajudando. Alguém mais corajoso, leia, por gentileza, Isaías 35 e 8. Primeiro que achar, pode se levantar e ler, viu? Pode ler, quem achar, leia. Versículo 8, né? Isso. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Quantos podem dizer amém? Amém. Olhe para cá. Eu não sei, pastor, o tempo que tem, mas quando tiver perto de terminar, o senhor faz assim ou algum jeito que aí não dá.
O livro do profeta Isaías, irmãos, ele foi escrito por volta dos anos 700 a 681 a.C. E traz à tona também a data aproximada de seu ministério, anos 740 aos 701 a.C. O mesmo profeta, que o seu nome significa o Senhor é salvação, ele profetiza durante o reinado de 4 reis em Judá, sendo eles Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, todos reis de Judá. Deus levanta Isaías com o mesmo propósito, ou paralelo a este, do profeta Jeremias, que no início do seu compêndio já começa como Isaías a denunciar o pecado, a intransigência de Judá. Judá tira Deus do coração para colocar os seus maus caminhos, os seus próprios propósitos e objetivos. O Deus de misericórdia que antes tinha feito uma aliança com o seu povo, desde através dos primórdios patriarcas, agora está sendo rejeitado por Deus. E Deus, por sua misericórdia, porque eu tenho sempre isso em mente, Deus é tão bom e justo, que Ele nunca pega uma pessoa de surpresa, mas antes avisa através dos seus profetas, um buraco mais na frente, um descenso mais à frente. E Deus toma estes homens para profetizar e a falar a respeito da situação deles. Exemplo, Isaías capítulo de número 1. Eu vou citando aqui rápido para a gente ganhar tempo, mas os irmãos vão acompanhando na Bíblia, e quem puder anotar, anota em casa para a gente correr um pouco. Isaías capítulo 1, versículo de número 3, interessante que ele compara a situação de Judá a uma pessoa que está pior do que um animal sem entendimento, porque ele vai dizer: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel, meu povo, não me conhece, eles não têm entendimento. 3 versículos após, ele compara a situação espiritual deste povo a um homem chagado, da planta do pé ao alto da cabeça, com feridas que não foram primeiro nem cicatrizadas, nem amolecidas com óleo. Mas na frente do capítulo 1, versículo de número 13, ele abomina os sábados e as festas de lua nova do povo, dizendo: olha, vocês não venham festejar ante a minha presença, porque vocês aprenderam a rasgar os vestidos, quando eu quero que vocês rasguem o vosso coração. Até os irmãos estão me entendendo? Digo amém, meus irmãos. Capítulo de número 1, versículo 18, ainda no início do livro, Deus é tão misericordioso que chama a atenção do povo através do profeta, quando ele verbaliza dizendo: olha, ainda tem tempo, se volte para mim, porque o vosso pecado pode ser da cor de escarlata, mas eu posso tornar branco a vossa vida, como a neve e como a lã branca. Mas devido a isto, Isaías, ele não é à toa chamado o livro do profeta messiânico, ou livro messiânico. Ele traz também mensagens, textos, que são como sombra de coisas futuras, um pano de fundo mostrando isto à luz a Cristo. Exemplo, capítulo de número 9. Após ele falar do capítulo 1 até o 8, situações de juízos contra cidades como Damasco, como Tiro, como Sidom, contra a Filistia, o próprio Egito, que o Senhor disse: eu, Senhor, vou quebrar as suas naus. E no capítulo de número 9, ele vai dar uma profecia, irmãos, eu estou falando de aproximadamente 740 anos antes. Mas profecia de Jesus, irmãos, não é a gente que nasce, cresce, reproduz e morre, não. Profecia de Deus, ela se cumpre na íntegra. Se Deus fala, ele se responsabiliza. Diga amém, meus irmãos. Capítulo de número 9, versículo 1 deste livro. Eu não vou citar nem texto paralelo, que é para a gente guiar por aqui e ganhar tempo. Ele vai dizer o seguinte: terra de Zebulon e Naftali, a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceram a luz. E no 6 ele responde, diga comigo assim: por quê? Vamos dizer mais forte, diga por quê? No 6 ele diz: porque o menino nos nasceu,
o filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Diga amém, meus irmãos. Capítulo 11, versículo 1. Ele vai dizer: porque naquele dia brotará um rebento do tronco da raiz de Jessé, e os seus renovos frutificarão. Capítulo de número 10, versículo de número 27. A expressão é tão tremenda que ele vai dizer: e acontecerá naqueles dias que a carga será tirada do seu ombro, e o jugo do seu pescoço. Amém. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Meu Deus, que alegria nesta noite eu sinto aqui junto a vocês. Quando ele virá, o jugo de cima do seu povo iria ser tirado. E eu creio, irmãos, que aonde Jesus está, jugos espirituais são quebrados. A gente está aqui nessa noite e esta palavra, até então na nossa mente, ela está alcançando só alguém aqui. Mas eu quero lhe convidar pelo dom da fé para ir mais além, para crer que esta palavra está saindo daqui, entrando nas ruas, nas vielas, nas casas, nos bairros, quebrando toda a ingerência contrária do diabo e julgos espirituais também. A gente está aqui, às vezes até pensando, alguém está preso, amarrado, na mão e no pé, às vezes no vício, não é verdade? Eu não vou para a igreja porque tem a novela para assistir, eu não vou para a igreja porque tem a série do dorama, do filme. Jesus vai quebrar os julgos espirituais, as crises espirituais, e você vai ver o seu aqui, dando glória a Jesus com você também. Diga amém por isso, irmãos. Capítulo de número 14, verso 24, ele vai dizer assim: jurou o Senhor dos Exércitos, como pensei, assim se sucederá. E como falei, assim se efetuará. No 27 ele vai dizer: e se a minha mão estendida está, quem poderá voltar atrás? Ou fazê-la voltar atrás? Se a mão do Senhor está estendida sobre nós, ninguém pode tirar de cima da nossa cabeça. Só às vezes a gente mesmo, que por consequência dos nossos erros, ele retira a mão. Mas se estamos buscando ao Senhor, se estamos nos esforçando, e a intenção do nosso coração é servir, a mão dele em continuidade irá alcançar as nossas vidas. Diga amém por isso? Vamos à frente. No capítulo 24 ao 27, ele fala sobre a predição do castigo dos israelitas, bem como também o seu bom efeito, a promessa de livramento da ruína dos seus inimigos. E ele termina cantando com a sua misericórdia. No capítulo 28, eu não vou citar os textos rápidos, versículos para a gente correr para o texto aqui. No 28, ele anuncia o castigo de Efraim e de Judá por causa da sua impertinência. E no versículo 20, ele vai dizer o seguinte: porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender sobre ela, e o cobertor tão estreito que ninguém poderá cobrir-se sobre ele. Capítulo 29 a 32, profecia contra o Judá infiel, promessas também de livramento de Deus. No versículo 13, ele vai dizer: porque este povo se aproxima de mim com a boca, e com os seus lábios me honram, mas o coração está distante de mim. Capítulo 33 e 34, ele relata que os inimigos de Deus são destruídos. Jerusalém será restaurada, a sua glória e a sua felicidade. É onde ele diz que haverá estabilidade nos seus tempos, no versículo 6. E também abundância de salvação, ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Enquanto isso, os inimigos de Deus são destruídos. Capítulo 33, versículo número 10. Todo esse texto, ano 35, fala sobre um período na Bíblia, que é o período do intermédio bíblico, entre Malaquias e Mateus. Se os irmãos observarem a história, tudo isso aconteceu. Reinado Medo, reinado Persa. Eu não vou entrar nos detalhes, porque senão vai ficar a bateria carregada. Só termina do tamanho de meu dia. Diga glória a Deus, irmãos. Vamos decorrer para o texto logo aqui. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me levantarei a mim mesmo, e agora eu mesmo serei exaltado. Capítulo 33 e verso 12. Olha, irmãos, quando Deus se levanta, Ele não se levanta em vão para nada. Quando Deus se levanta sobre a terra. Eu estava comentando esses dias com alguém, a gente vê nos últimos dias, pastor, tanta injustiça social. O Brasil e o mundo virou um país que hoje o certo é o errado e o errado virou o certo. Em todas as esferas e classes sociais, se chega muitas vezes a um determinado posto e poder derrubando alguém,
a visão materialista. Estamos vivendo dias como os dias, por exemplo, de Abacuque, que ele disse: Senhor, até quando gritarei violência e não serei ouvido nem escutado? Mas os atalaes de Deus estão aqui. E eu vim de João Pessoa nesta noite para dizer que o Senhor está se levantando sobre a terra. E o que é iniquidade, Ele, o Senhor, vai abater. Eu ainda creio nisto, que Deus ainda se levanta, e quando Ele se levanta, irmãos, a terra treme, o mar se abala. Adiante dele, o salmista diz que as labaredas de fogo se acendem, e os que estão em sua presença dão glória a Ele. Capítulo 33 e 12. Quando ele se levanta, o profeta messiânico vai dizer que os povos são como incêndios de cal, como espinhos cortados, ele arde no fogo. O Senhor disse: eu vou me levantar e os vossos inimigos serão como incêndios de cal. Mas enquanto os ímpios, enquanto aqueles que não temem ao Senhor e também lutavam contra o próprio Judá de Deus e Israel de Deus, eram lançados no fogo, a pergunta de Deus através de Isaías é: quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará nas labaredas eternas? E ele responde: primeiro, aquele que lança de si todo o presente, aquele que tapa os ouvidos para não ouvir falar de mal, e fecha os olhos para não ver, e ouvidos para não ouvir falar de sangue, estes habitará nas alturas. O seu pão não lhe faltará, e as suas águas serão certas. Interessante. O salmista pergunta, e eu quero perguntar para nós essa noite aqui, para mim mesmo: estamos preparados para habitar nas labaredas eternas? Estamos preparados para habitar no meio de fogo consumidor? Deus, Ele é um Deus que avisa para nós esta noite. Capítulo 34, versículo 8. O castigo dos ímpios será considerado como o dia da vingança do Senhor. O pó se transformará em enxofre. Os palácios crescerão urtigas e espinhos. Os cães bravos se encontrarão naquele dia com os gatos bravos. Os animais noturnos pousarão ali. Tudo isso, capítulo 34, verso 8 em diante, deste mesmo livro. Enquanto este castigo vem sobre os ímpios, o capítulo 35 ele começa a se cumprir. Porque enquanto o 34 lidou com o juízo divino sobre os ímpios, o 35 prediz a redenção de vida, quando a terra se encherá da retidão e manifestará a glória de Deus com grande regozijo entre o seu povo. Capítulo 35, verso 1. O período intermédio bíblico estava se passando e agora é chegado a presença do Messias. A flor do Carmelo. 35 e 1. O corajoso se levanta e leia para mim, por gentileza. 35, deixa a irmã ali sozinha, não. Capítulo 35, verso 1 desse mesmo texto. Um irmão, uma irmã, se levante e leia, por gentileza. Ou sentado mesmo, fique à vontade. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Olhem para cá, por gentileza, muito obrigado. Primeiro sinal de que ele estava chegando: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isto. Interessante que todo rei, ele quando está perto de chegar em uma localidade, adiante dele vem um personagem por nome Arauto, anunciando que este rei está chegando. Uns tocam a trombeta, outros vêm com a própria voz anunciando. Interessante que o texto de Isaías, há 740 anos antes de vir, ele vai abrir para dizer: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isto. Capítulo de número 3, verso 1 de Mateus, Marcos 1 e 3, Lucas 3, 4 e 5 vai dizer: todo vale se encherá, e se abaixará todo o monte e todo o outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Amém. Apontando para o deserto. O período intermédio bíblico se encerra. Os profetas pós-exílicos, como o próprio Ageu,
como Zacarias, o filho de Ido, e Malaquias se encerra. E quem entra agora? Um homem que aparece pregando aonde, irmãos? No deserto. Amém, aleluia. Jesus como a Bíblia é linda. Seu nome, João Batista, que se vestia de peles de camelo e tinha um cinto de couro, se alimentava de gafanhoto e mel, e a mensagem era: arrependei-vos e crede no Evangelho. E muitos vinham ter, irmãos, pastor, é a primeira vez que eu venho com muito respeito. Me permita dizer isto que eu vou dizer aqui. De uma forma globalizada por aí afora. E eu digo porque lá em João Pessoa estão igrejas repletas. Mas que muitas vezes os próprios líderes e alguém quer enchê-las com a mensagem: olhe, meu amor, você é a jujuba de Jeová. Olha, tem gente que se levanta e você é o erro de Deus. Quando você chora aqui, Jeová sai berrando lá em cima com um monte de querubim. Olha, minha filha, você é uma serafim de 10 asas. Não é nem 6, não é verdade, irmão? Você está quase levitando. Ai, meu irmão, você é quase um vice-deus. É quase um papa, um cardeal, para ver se enche. Traz aquela. Não, irmãos, a mensagem que ainda enche as igrejas e que cativa o coração daqueles que querem chegar no céu é arrependimento, é renúncia, é deixar as coisas do mundo de lado e seguir para o alvo que é Cristo Jesus. Levanta a mão e diga amém, meus irmãos. João Batista vem com uma mensagem tremenda, vai dizer: olhe, arrependemos. Saiu de todas as partes da Judéia. Ele pregava aquém do Jordão, nas partes da Bereia. Interessante, o povo já cansado de olhar, de ver e de escutar a hipocrisia de muitos dos saduceus, dos fariseus, dos sumos sacerdotes que naqueles dias desviavam o povo. O povo já cansado, quando começou a escutar uma voz que bradava no deserto, correram para lá. Porque aonde Cristo está presente, o povo vai, meus irmãos. É por isso que a gente está aqui nessa noite, é porque Jesus está aqui. Se Jesus não estivesse aqui num frio desse, a gente estava lá debaixo da cama, no colchão por si, eita glória, assistindo uma televisão. É porque Jesus está. A gente vem do frio, a chuva, o gelo, para vir adorá-lo, porque Ele merece. Ao que está sentado sobre o trono. Chega João Batista pregando. E o texto de João, capítulo 1, versículo 19 a 23, vai dizer, e eu gosto muito da linguagem da Bíblia viva, também da linguagem, da própria linguagem ecumênica, vai dizer que os judeus ficaram sabendo do rebuliço. Chamaram alguns levitas e sacerdotes e disse: vai ver que rolo, da minha linguagem paraibana. Eu sou pernambucano, mas já moro aqui 15 anos lá. Que rolo é aquele perto do Jordão? Corram lá para ver. E chegaram lá os sacerdotes, os levitas, quem sabe cruzaram, assim me permita sair um pouco, os braços e ficaram observando. João lá batizando com arrependimento. E o dedão estirado para os fariseus disse: vocês são os próximos. Olha, vocês se liguem aí, puxado, e vocês já circulando. E um som tremendo na barra. Aí chegaram perto dele, olharam para ele assim e disse: és tu o Cristo? Ele disse, e o texto vai dizer: João confessou e não negou: eu não sou o Cristo. És Elias? Também não. Já sei o profeta? Eles também não. Você está vendo isso que está acontecendo aqui? Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Mas já está entre vós aquele a quem não conheceis. Tem uma coisa: eu vim primeiro, mas este é antes do que eu. Então, se tu não és o Cristo, se tu não és Elias, e nem o profeta, por que batizas? Aí João, quem sabe, se fosse a gente da Paraíba, eu colocava a mão nos quatro, dizia: eu batizo com água para arrependimento. Agora o que vem após mim batiza com o Espírito Santo e com fogo. E o negócio é tão quente que eu não sou digno nem de desatar as alpacas da chinela dele. E ele tem uma vassoura que vai varrendo na frente e uma atrás. O que for torto, ele vai endireitar. É chegado o reino de Deus sobre a terra. Levanta a mão e diga amém, meus irmãos. João disse: eu já recebi dele graça sobre graça. Já estou andando na plenitude.
O que vem após mim é mais poderoso do que eu. Com glória. Capítulo de número 35. Outro corajoso aí. Eu gosto de interagir com os irmãos. Versículo de número 5. Leia, por gentileza. Esse é pequenininho da Bíblia, bem ligeirinho, vá. 35 e 5, por gentileza. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Muito obrigado, Santo. Então os olhos dos cegos serão abertos. E os ouvidos dos surdos se... Quando ele estiver aí, acontecerá estes sinais. Os ouvidos dos surdos se abrirão e os olhos dos cegos serão abertos. Marcos 10 e 46. Jesus vai entrando em uma cidade por nome Jericó e já tem uma sinal na porta da cidade. Cego, o seu nome era filho de Timeu. Estou falando de quem, irmãos? Bartimeu. Bartimeu não via, mas ouvia muito bem. E os que sabem, os irmãos que têm alguém que conheça, que é deficiente visual, sabem que um tipo de situação compensa a outra. Quem geralmente é cego escuta muito bem. Um sentido, ele tenta substituir o outro. E Bartimeu tinha um ouvido apurado, ele ouviu o barulho de uma multidão que entrava. E começou, quem sabe, a puxar no vestido de alguém. Quem é que passa? Deixa pra lá, rapaz. Quem é que passa? Não estou ouvindo o barulho. Quem é que está passando? Irmãos, entenda o negócio aqui. Os que tinham 2 olhão grandes para ver, estavam vendo Jesus deste tamanho. Porque a resposta foi: quem está passando é Jesus de Nazaré. Olha, irmãos, na mente dos camaradas, via Jesus ainda um coitado pobre de Nazaré, da comunidadezinha. Até porque Nazaré era uma terra tão difícil, era um lugar tão complicado, que uma vez, os irmãos se lembram que André chega perto de Filipe, que era de Betsaida, e diz assim: Filipe, achamos o Cristo, o Filho de Deus, que veio de Nazaré. Aí Filipe se enche de graça e encontra-se com Natanael. Aí chega Natanael: achamos de quem? Moisés escreveu na lei, falou dele os profetas. Jesus, Natanael, filho de José, de Nazaré. Aí Natanael diz: porventura, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe disse: vem, vem. Aí vai um crente na frente e um desconfiado atrás. Quando Natanael encosta perto da videira verdadeira, oh glória, ele olha para Natanael e diz: achei o homem de que não é encontrado todo. Eu te vi meditando antes de vir para cá, debaixo de uma figueira. Natanael se espanta e diz: realmente és o Cristo, o Filho de Deus. Diz: somente por causa disso, que te diz que te vi meditando debaixo da figueira, crês? Tu anda comigo que a partir de agora tu vai ver os céus abertos, o Filho do Homem assentado à direita de Deus e os anjos de Deus descendo e subindo sobre a cabeça do Filho do Homem. Aí quem via, quer dizer, quem é que está vindo aí? É Jesus de Nazaré. Bartimeu disse: vixe, vocês estão vendo ele muito pequeno. Eu não tenho os olhos para ver, mas tenho os ouvidos. E com a boca eu vou dizer quem ele é. Jesus é filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E naquele dia Jesus mandou chamar aquele cego, recebeu a bênção e disse: que queres que eu te faça? Ele disse que eu vejo. E na mesma hora Bartimeu recebeu a vitória. E também por isso, irmãos, além disso, Marcos 7:31, a segunda parte do texto que o santo irmão leu ali, é que os ouvidos dos surdos se abrirão. E Marcos 7:31 vai dizer que a situação é bem complicada, que Jesus está saindo de Tiro e Sidom. Irmãos, era a parte norte extrema de Israel. Está indo pelo caminho do mar para a região de Decápolis. Irmãos, até hoje neste lugar é muito deserto, quase que não tem ninguém morando ali. Inclusive agora, devido a esta guerra aí Hezbollah, evacuaram as poucas casas que tinham e levaram para o centro de Jerusalém, de Israel. Interessante que quase ninguém naqueles dias por ali, mas diz a Bíblia que trouxeram um homem que era surdo, e a Bíblia diz que ainda falava com dificuldade.
chegaram perto de Jesus e disse: olha, além de surdo, o bichinho também é meio caga e ainda fala com uma dificuldade. Irmão, Jesus sabe cada modo de trabalhar, porque a gente não entende. A gente quer que Jesus venha pela frente, Jesus vem na nuvem, vem por trás, vem através do vapor de poeira, vem em cima da carroça, irmão. Jesus é Jesus, irmãos. Aí chegou perto daquele homem, olha, quando a gente não quer escutar alguém falando, a gente faz o quê? Tapa os ouvidos. Jesus disse: eu vou colocar o dois dedos no seu ouvido. Em vez de você ficar sem escutar, eu vou lhe abrir os ouvidos. Colocou dentro dos ouvidos dele os dois dedos. Disse: estire a língua. Ele colocou a língua para fora. Jesus cuspiu, tocou na língua, clamou para o céu depois que respirou e chamou o nome Efatá, que quer dizer abre-te. E na mesma hora o homem começou a escutar com facilidade e a falar com facilidade. Diga amém aí. Não tenho para esse costume. Mas olhe para o crente que está mais próximo aí e diga: não entenda as formas de Jesus trabalhar. Diga: a gente não entende as formas de Jesus trabalhar. Nunca a gente vai entender, irmãos. Olhe para cá. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Uma certa vez em João 9, Jesus vai entrando em uma cidade e está ali outro cego também pedindo. Jesus rodeou com os discípulos. Os discípulos olham e dizem: quem foi que pegou ele ou os pais para que nascesse cego? Aí ele disse: não, nem ele, nem os pais pegaram. É para se cumprir nele as obras de Deus. E para ele diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando não se pode trabalhar. E tendo dito isto, cuspiu no chão, fez lodo e colocou nos olhos cegos. As irmãs que têm óculos aqui, os irmãos já foram em clínica oftalmológica. Você vai encontrar um monte de aparelho lá, mas lá não vai encontrar areia, cuspe, saliva e lama. Eu duvido, mas no consultório de Jesus tem. Ele colocou nos olhos e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. O homem lavou, voltou vendo. E alguém que conhecia disse: é ele. Ou dizia: não pode ser, será que é ele? Ou dizia: parece com eles, parece não, sou eu. E o que te foi feito? Disse: o homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos meus olhos, eu lavei, estou feito de novo para a glória. Levanta a mão, diga amém aí. Ô, glória! O Jesus que opera por suas multiforme graça, ele está presente na quadrangular aqui nesta noite. E se a gente crê de um toque, de um aleluia, de uma glorificação, olha, irmãos, Jesus não precisa de muito moído para operar. Eu contei ontem lá em Mauá que uma certa vez o irmão contando em um sítio de oração, olha, irmão, a forma de Deus trabalhar. Ele era no sítio. E eu não estou ironizando, nem querendo diminuir ninguém, mas os irmãos sabem que o pessoal que às vezes mora em sítio, principalmente no Nordeste, não são todos, mas muitos têm pouca instrução. Conheço muitos que não têm a quinta série. E ele ainda falava de uma forma meio assim, ainda meio bruta. E ele agradecia, dizendo: mas irmão, era tanta dor na boca do meu estambo. Eu digo: Jesus, estambo já é difícil, com boca eu não digo. Na boca do meu estambo. E eu fui fazer exames, irmão, e botaram uma mangueira. Eu acho que ele falava do exame da endoscopia. Colocaram uma mangueira para ver se era gastrite. E não era gastrite. E fizeram uma úlcera. E também não era úlcera, que era úlcera. Também não era. E vomitou. E eu de vez em quando tinha uma tontura, as pernas fracas. De vez em quando a minha mulher olhava e disse: você está amarelo hoje. Você está meio verde. E começava, irmãos, era tanta coisa, comia, às vezes vomitava, mas com a ajuda de alguém financeiramente. Ele fez um exame de uma tomografia para ver, e para a infelicidade dele, o médico disse: olha, você está com câncer no estômago. E ele já está como metástase, querendo se espalhar muito rapidamente. Está grande aqui. E resumindo, não vou ser incoerente, não vou logo dizer: você está com o pé na cova. Está ruim a coisa aí. Mas vou lhe passar algumas sessões de quimioterapia, de radioterapia, para ver se pelo menos isso aí tem algum jeito de diminuir e a gente de cortar aqui e de operar, para ver se você escapa. Mas a situação, meu amigo velho, é ruim. E o homem foi para casa, sentou no sofá, chamou a mulher e disse: mulher, saiu o meu exame. O que foi que deu? Câncer na boca do meu estômago. A mulher começa a gritar dentro de casa, mas ele fechou os olhos e disse: Jesus, e agora? O que é que eu faço? E ele disse que uma voz falou dentro dele e espalhou na sala, dizendo: vá para o círculo de oração no engenho. E
E ele botou uma camisa de manga, uma gravatinha, uma calça, e fraquinho por ali se arrastando foi. Quando chegou lá, ele disse: irmão, um lugar pequeno, muito humilde. Mas quando eu abri, tinha muita gente orando. E de repente, quando eu abri a porta, a dirigente, uma irmã bem magrinha, ela se levantou com autoridade. Ela veio ao meu encontro falando em línguas estranhas. Chegou perto de mim, olhou para mim e diga: receba em nome de Jesus. Irmão, e ela fechou a mão e deu um murro na boca do meu estômago, irmão. E eu já vi murro causar dor em alguém, mas a minha foi ao contrário, tirou a dor que eu tinha. E o murro que levei para glória. Fui para casa. Cheguei em casa e disse: a mulher foi para a igreja e levei um murro. A mulher disse: misericórdia. Foi, Deus ama a irmã. E eu levei um murro na boca do estômago. E não é que eu não estou sentindo mais a dor que eu sentia antes. Eu estou tão crente que eu estou bem. Mas você vai para o médico e disse: eu vou. Mas o irmão foi melhorando tanto. E quando chegou no médico, você estava meio amarelo, agora está corado. Foi que houve? Ele disse: olha, irmão, eu estou bem. Olha, eu não vou fazer esse negócio aí não, de me queimar não. Isso é quimioterapia. Eu não vou fazer isso não. Eu estou bom. Nunca mais tive tontura. Nunca mais comia e não vomito mais. Não coloco para fora. Eu estou bom. Vou para casa. Ele disse: você é doido. Aí ficou aquela: tô bom, não estou bom, tá doido. Eles vão fazer outro exame de novo. Na boquinha da noite levaram ele para fazer outra sessão de tomografia. Mandou o irmão aguardar e daqui a pouco lá veio um médico com mó de enfermeira. O laudo na mão e o médico tremia mais que o mal de parto, segurando assim. Olhou para o irmão e disse: o que foi que aconteceu? Que você não tem câncer nenhum nesse estampo aí. Ele disse: se eu lhe contar, o senhor não acredita. O senhor disse que ia cortar, ia fazer quimioterapia, radioterapia. Eu fui para a igreja, Jesus me deu um murro e o câncer desapareceu. A loucura de Deus, irmãos, é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E eu creio que a glória da segunda casa ainda é maior do que na primeira. Levanta a mão dele, mas a glória que ele merece. Tu crê nesta noite? Você crê nesta noite? Amém. É domingo, dia 25 de agosto, e diagnósticos podem ser mudados. Segure na mão deste irmão que está mais próximo aí, segure. Glória ao seu nome para si. Feche os olhos. Se tu crê, tudo é possível ao que crê. Feche os olhos. Se ligue com Jesus aí, se ligue. Ele não opera onde há dúvidas. Tu crê que tu pode sair daqui nesta noite com o diagnóstico mudado? Crises de ansiedade que possam cair por terra nesta noite. Problemas de nervo caiam por terra aqui nesta noite em nome de Jesus. Síndrome do pânico. Tu não está podendo nem dormir direito. Eita, que eu vim de longe, Jesus está falando contigo aí. Mas eu, Senhor, vou me dar sono a partir de hoje. Ansiedade, depressão, Jesus queima e quebra esses remédios controlados esta noite. Tu crê? Problema de circulação do sangue, diabetes. É noite que o bisturi de Deus toca no teu plano, que ele vai produzir insulina novamente. Meu Deus, Jesus está presente aqui nesta noite. Problema de hipertensão, Jesus coloca essa pressão de volta para o lugar. Tu crê? É noite que ele toca no teu cérebro, na tua cabeça. Ele quebra as setas de enfermidade, porque para isso se manifestou Jesus. Aperte a mão desse irmão e diga: creia que é de Deus, adore que é de Deus, glorifique que é de Deus. É noite especial de Deus aqui. Ouve a sombra fala. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Você veio, não foi para o cemitério, não, irmão. Você veio para Betel, para a casa do fogo, veio para a casa do pão. Então agora que quando tu glorifica, Jesus trabalha nessa
está presente. Oh, glória a Deus. Se Ele se manifestou abrindo os olhos dos céus, ouvidos dos surdos, essa noite receba a liberdade dessas enfermidades em nome de Jesus. Aumente o dom da fé que é em ti para crer que Jesus toca nos teus ossos, na coluna, na osteoporose. Tu não pode nem dormir direito no frio desse. Dói é tudo. Jesus está dizendo, vai ser o último esta noite. É o Senhor queima a enfermidade, meu Deus. Enfermidades crônicas estão caindo aqui como sinal de que Ele está presente. Jesus. Meu Deus. Capítulo de número 35, verso 8. Alguém pode ler por gentileza? Ainda não sei, ele vai dizer outros sinais. Eu estou correndo para a gente concluir já. Então os coxos saltarão como os cegos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Olha, irmãos, ele é pão, mas ele também é água. Até porque no último dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clama em alta voz. Todo mundo se anima e diz: epa, quem tem sede, venha a mim e beba. Ele é água. Uma vez eu fui para um trabalho em Pirpirituba. É quase o nome de algum estado daqui, que é tudo comprido, não é? Mas aí é zona da Mata Norte de João Pessoa. Era um trabalho de ciclo de oração, a noite avivada, era o aniversário das irmãs. A igreja é grande, lá formou um conjunto, para Jesus é água. A água dele está presente aqui nesta noite. E tem um conjunto muito grande de crianças, cerca de 80 a 100 crianças. Conjunto de irmãs de um lado, a igreja. E eu estava terminando de pregar, quando levantei a igreja e Deus disse assim: diga para aquela criança, aí meus olhos só foram nela, no meu lado direito, que eu estou entregando para ela um tom do céu esta noite. Aí eu mostrei ela, aí uma da frente, eu digo, não é outra, vem cá, ela veio para junto de mim. Eu disse, abre as mãos, Deus mostrou você, está entregando um dom do céu nesta noite. E Ele vai lhe usar com esse dom que Ele deu. E ela olhava para mim e tremia tanto. Veio uma tia, ela tremia e chorava, a menina, alegre. Veio uma titia das crianças, dá um abraço nela para confortar ela. Quando a irmã abraçou ela, Jesus encheu e ela começou a falar em línguas estranhas. Daqui a pouco lá vem todas as crianças e fizeram um círculo aonde ela estava, do lado do púlpito direito, tudo chorando. E quando terminou aquele mover de Deus, ela pediu o microfone ao pastor e disse assim: pastor, quero dar uma palavra para a igreja. O pastor olhou para mim e disse: dê a ela. Ela tem 9 anos para 10. Ela pegou o microfone e disse: olha, irmãos, sabe por que os irmãos estavam alegres aqui quando o irmão pregava? É porque aqui no púlpito, ela mostrou o púlpito, eu estava no subpúlpito, aqui no púlpito, deste lado, eu ali sentada, via um varão alto de branco, com as mãos estendidas para a igreja, e saía do pé dele, debaixo deste púlpito, uma onda, bem branquinha, chega, brilhava, ela contando à igreja, dizendo que viu. E ela ia lá fora, batia na porta e voltava. E toda vez que a onda ia, os irmãos davam glória. Irmãos, como eu creio que Ele é pão, mas Ele é água viva e que corre na nossa vida. Ele disse isso à mulher samaritana em João 4. A mulher disse: ó, tu não tem nem caneca, não tem mal para tirar daqui. Ele disse: nessa água aí não, besta. Se tu souber quem é que te pede água, é tu que lhe pediria, e Ele te daria a água da vida. Essa água aí você toma e torna ter sede. Agora a água que eu lhe dou, dentro de você se fará uma fonte que saltará para a vida eterna. Levante a mão e diga amém. É por isso que a gente é alegre. Quando você vê o crente muito parado, irmão, assim, no meio do mundo, é porque a água está parada. Lá a gente diz no Pernambuco que água parada dá dengue, dá bicho. Mas quando você vê um alegre, é a água se movimentando dentro de nós. Às vezes dá glória sem alguém nem pedir, porque ele sabe o que Jesus fez.
o que Jesus faz e o que ainda vai fazer, só isso. É o fato da gente glorificá-lo nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Ô, glória. 35:8. Alguém leia, por gentileza, para nós concluirmos já já. Deixa eu ver já aí. Pode ler 35:8. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Diga amém, irmãos. Amém. A Bíblia de Estudo Pentecostal, anotada, e a Bíblia do Obreiro Pentecostal, ela tem uma citação que deixa claro em seus comentários que sempre que o Espírito Santo é derramado do alto sobre o povo, sobrevém uma revelação poderosa da glória e da majestade de Deus. Então o caminho da santidade vai se tornando cada vez mais claro. Então os remidos passam a andar por ele em completa santidade. A mensagem desse versículo é de que Deus está abrindo caminhos para aqueles que o seguem. Os insensatos não poderão passar por ele. 2 Samuel 22:31 vai dizer que o caminho de Deus é perfeito. E a sua palavra é refinada. Salmo 18:30, lá na frente o salmista vai replicar desse mesmo jeito. Jó 11:7. Zofar com os olhos materiais vendo Jó naquela situação. Já depois de tê-lo arguido mediante os supostos erros de Jó, a qual não tinha cometido, ele vai dizer: Jó, porventura, alcançarás tu o caminho de Deus? Mas Jó era tão crente que ele olha para Jó, versículos após, vai dizer: olha, pelo que eu estou vendo aí, tu está em trevas. Das trevas tu não vais sair, e teu caminho está em trevas. Aí Jó, um capítulo depois, diz: mas eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Ô Jó, crente. Salmos 1:6. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Salmo 106. É o próprio Senhor que vai dizer: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. E os que andam em caminho reto, estes me servirá. Capítulo 11, versículo 16 de Isaías. Em outra promessa ao povo de Deus, ele enche a boca e fala: haverá um caminho para os resíduos do meu povo, aqueles que tinham escapado da Assíria, os remanescentes, porque em meio a estes turbilhão de desvios, Deus ainda tem os crentes. Aleluia. O que me alegra é isso. É que nos últimos dias tem gente que ainda não se dobra, irmão. Tem gente que ainda é crente e guarda aquilo que aprendeu e anda por sua palavra. Interessante isto. Então, quando o Messias vier, ele abrirá um alto caminho que se chamará o caminho santo. O próprio João, em João 14:6, vai dizer que ele é o próprio caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é a vereda e ele é a porta. Ele diz assim: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. As ovelhas conhecem a minha voz, sou conhecido delas, e delas sou conhecido, e também conheço elas. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a porta, ele é a salvação, ele é o pão, ele é a graça, ele é o fogo, ele é a água. Diga amém aí. Não é o culto de doutrina, é o culto do domingo. Eu aprendi com o meu pastor lá que no culto do domingo a gente olha é glória, aleluia. Mas eu tenho que dizer isso aqui: por este caminho só andarão os santos. Se ele é o caminho, se ele é a verdade e a vida, então por este caminho, para andar, tem que andar na verdade, ter vida em si mesmo, para andar por este caminho. Amém. Irmão Leonardo, me tira uma dúvida aqui, por gentileza, com a permissão do pastor. Os veacos que compra e não paga, que faz um prego lá na farmácia, que termina de se tratar e não vai lá pagar, entra por esse caminho? Não, irmão. Só entra nesse caminho quem paga. E é desse jeito. Deste caminho só andam os santos. Você pode dizer amém, meus irmãos? Amém.
Jesus me ajude aqui. Os que jogam jogo de bicho escondido e ainda sonha com girafa, com bode. Mano, Jesus me revelou uma girafa amarela, eu vou jogar na girafa. Esconde a cartela. Por esse caminho não anda não, irmão. A nossa fezinha não é fezinha mais não. A fé agora é perfeita em Deus. Para a destruição das fortalezas. Oh, glória a Deus. Quem não respeita a liderança também não vai por esse caminho, não dá certo não. Irmão, e quem troca o dia de culto em vez de vir adorar a Deus, está lá pendurado no dorama, dando um grito de gol dentro de casa que só falta estremecer a casa. Os que brigam na rua por causa de time de futebol, só falta dar um no outro, é verdade. Está fora do caminho, meu Deus da glória. Mas entra neste caminho nesta noite. Jesus é vida, Jesus é graça. Não perca o teu tempo com coisas que se vão. Perca, não ganhe. Aqui que aqui ele tem o melhor para você. Diga bem aí. Amém. Meu Deus da glória. Quem anda neste caminho tem os dias prolongados. É 1 Reis 3:14. Foi Salomão quem disse, ou Davi que disse isso para Salomão. Salomão disse, olha, tu conheces os caminhos de Deus. Anda por esse caminho e os teus dias se prolongarão sobre a terra. Quem anda por este caminho tem a proteção de Deus. Jeremias 22:5. Olha, irmãos. Pastor, me diga o tempo, eu estou chegando bem dentro ali o relógio. É 7:30 agora. E o culto termina de que hora, pastor? De 8? Oh, glória a Jesus. Deus é bom, vou encerrar. Vocês cantar bem muito ainda. Eu estava vendendo lá em João Pessoa, eu trabalho vendendo roupa de mulher. Trouxe não, eu vim trazer hoje. É um pouquinho longe, não dá para trazer. Roupas femininas. Da igreja, saia, blusa, vestido, essas coisas. E uma irmã ligou para mim, com a mãe dela, para mim ir na casa dela para vender alguma coisa lá. Eu fui. Era um bairro um pouco afastado de onde eu moro. E eu tinha um golzinho preto, abri a mala e comecei a tirar as sacolas de roupa para colocar dentro da casa dela. O marido não estava mais, estava a mãe, estavam os filhos, tinha o pai dela, estava lá também. E eu comecei. Quando faltava 2 sacolas na mala do carro, chegou 2 rapazes armados. Passe o relógio e o celular. Aliança e o celular. Tirei a aliança. Entreguei. O celular veio todo quebrado, entreguei. Baixei a cabeça. Aí um disse, agora entre no carro. Um foi logo na frente, sentou na volante. Me deu a chave para cá, ligou o carro. Entre no carro. Eu digo, não leve o carro. Pode ir embora, me deixa aqui. Ele disse, não, entre no carro. Eu ando com as mesas na parte de trás. Ele tirou as mesas, jogou no chão e disse, entre no carro. Aí no meu coração, meu Deus, o sequestro. O que é que eu vou fazer comigo? A gente começa logo a pensar 1000 coisas. Entrei no carro, quando eu entrei, disse, Jesus, tu está dentro do carro. Eu entrei também comigo. Fiquei atrás, um sentado do meu lado, com um revólver aqui em mim, o outro armado na frente. Ele deu um canta-pneu e correu. Quando ele virou a esquina, do nada, ele olhou para trás e disse, boy, o rapaz que está aí atrás é crente. Aí quando olhou, ele disse, o senhor é crente? Eu disse, pela graça de Deus, salvo. Ele disse, mas baixa a cabeça. Mas rapaz, o senhor é crente. Então foi um tiro errado. Eu digo, foi um tiro errado mesmo. Oh, glória a Deus. Isso aí atrás é o quê? Eu digo, é roupa. Eu estava vendendo aquela irmã lá, ela é sua esposa. Eu digo, não, é uma irmã da igreja. A gente não vai mexer nas suas roupas, não. Não se preocupe. Tem uma coisa, esse carro é seu, eu digo, é meu. Tem rastreador, eu digo, tem não, tem nada. Seguro, também não. Esse marido não vai levar o seu carro, não se preocupe, não. Vamos deixar o senhor em um canto e a gente vai embora e o senhor vai para casa. Eu digo, tá certo. Só que, irmão, o inimigo é sujo. Tinha outro comparsa em uma operação paralela no carro-chefe. Aí ligou para o telefone dele e disse, veja se ele tem aplicativo de conta de banco para fazer os PIX para a gente. E eu estava numa situação, irmão, com algum dinheiro que tinha saído um consórcio, pouquinho mais tinha. Mas tinha gastado um pouco com a internação da minha filha. Ele olhou para mim e disse, e aqui nesse aplicativo tem dinheiro? Eu digo, tem, pouco, mas tem. Ele disse, mas também a gente não vai mexer no seu dinheiro. Quem anda por este caminho tem livramento de Deus. Amém. Pegaram o carro comigo dentro, saíram do bairro e me deixaram próximo da minha casa, irmão, ainda.
meu Deus, sem saber, no escuro, eu com a cabeça baixa, veio outro carro, não vi quem era, levaram eles, aonde tinha a chave, ele disse, vou deixar em cima do pneu, eu peguei a chave, liguei para minha esposa, agradeci a Deus, já de um celular de outra pessoa, porque eles tinham levado, entrei numa rua, liguei para minha esposa, ela estava em prantos, porque a mulher que viu da casa ligou logo para ela, foi um desespero. Eu levantei a chave do céu e disse, Jesus, muito obrigado. E eu ouvi a voz de Deus dizendo, eu sou fiel ou não sou? Eu dou ou não dou livramento aos meus na terra? Anda por esse caminho que Jesus vai lhe guardar, lhe dar livramento de assalto, de bala perdida. Há quantas vezes que o inimigo usa alguém dele, eu vou assaltar ele, eu vou assaltar ela, eu vou levar isso, e a mão de Deus tem nos cumprido de uma maneira poderosa. A nossa vida, a vida dos nossos, colocado o sangue na nossa porta. Tu crê que tem livramento para aqueles que andam pelo caminho de Deus? Levanta a mão e diga amém aí, vamos. 2 Samuel 22:22, que anda por esse caminho tem recompensa. Vive uma vida consagrada a Deus. Se o caminho é santo, Ele é santo, nós também somos santos. Amém. Ele nos tirou das trevas e nos abriu um alto caminho que está nos santos dos santos. É Hebreus 9:8. Com a permissão do nosso pastor, fique de pé nesta noite por um momento.